Já pensou em ter sua própria caneca oficial do MGF? Então entre agora mesmo na loja virtual da Dom Canecas e adquira uma das canecas do canal para seus momentos de leitura e tranquilidade ou para suas celebrações e festas. Além disso, não deixe de se inscrever no canal, de ativar o sino das notificações e de se tornar um membro do MGF para ter acesso a benefícios exclusivos. Os links para a compra das canecas, bem como os de todas as minhas redes sociais, estarão disponíveis na descrição abaixo. A Casa Justman foi em seu tempo uma das principais casas nobres da região das Terras Fluviais, no coração de Westeros, tendo surgido de uma forma bastante incomum e inusitada, e tendo ainda assim se alçado à proeminência. O escudo desta casa apresentava uma balança dourada, o símbolo da justiça, sobre um fundo branco, com o objeto circundado por duas linhas concêntricas azuis, e suas palavras simplesmente se perderam com o passar das eras. A casa foi fundada depois do início das invasões ândalas ao continente, quando as terras fluviais em particular eram um legítimo campo de batalha, com um sem número de casas, clãs e líderes de guerra diferentes buscando subjugar os demais competidores em nome da supremacia por sobre toda a região. O fundador desta casa, no entanto, talvez fosse uma das figuras mais improváveis em que se poderia pensar a princípio. Seu nome era Benedict Rivers, e ele era um filho ilegítimo oriundo em si mesmo de uma união praticamente impensável, das casas Blackwood e Bracken, as ancestrais rivais que vinham contendendo desde os tempos antigos, por motivos que por vezes nem mesmo os próprios membros das casas conseguiam se lembrar. Benedict, nesse caso, foi uma anomalia, tendo nascido da união de membros dessas duas casas inimigas, o que por si mesmo talvez já fosse um indicativo precoce do grande papel que ele desempenharia. Ele se mostrou desde cedo um perito nas artes militares, e por isso, ao longo de 30 anos de furiosos combates, ele contendeu e subjugou diversos reis menores do Tridente, anexando suas terras aos seus próprios domínios, e quando os últimos de seus inimigos coroados haviam caído, ele se autocoroou por seu próprio direito, fundando para si uma nova dinastia. O rei Benedict foi reputado durante seus anos de governo como um homem reto e sábio, o que lhe rendeu a alcunha de Benedict, o Justo. Por conta dessa alcunha, a casa nobre fundada por ele para conduzir seu legado adiante passou a ser conhecida como Justman, que significa Homem Justo em inglês. Benedict I, ainda sendo um grande líder militar, foi capaz de expandir seus domínios para bastante longe, desde os limites do Gargalo ao norte até a Lagoa da Donzela ao sul, e seu filho Benedict II não ficou para trás, conquistando Val d'Ocaso, Rosby e toda a abertura da Torrente da Água Negra, incorporando-as ao seu reino. Depois disso, os Justman foram os senhores da região pelos quase 300 anos posteriores, mas infelizmente para eles, o rei Bernard II viria a ser o último de sua linhagem. Os filhos do rei Bernard haviam sido enviados a Pike, uma das grandes fortalezas das Ilhas de Ferro, e lá eles foram mortos por Corred Horra, o rei das ilhas, dentro da Torre de Hóspedes do castelo, que viria a ser conhecida desde então como a Torre Sangrenta. O rei Bernard naturalmente partiu em uma campanha de vingança contra os Horra e contra os Homens de Ferro, mas seus esforços acabaram por ser em vão, sem que ele conseguisse se sobressair por sobre os algozes. E após sua morte, o reino das Terras Fluviais mergulhou em um século de anarquia e caos, causados pelo vácuo de poder deixado por um monarca falecido sem herdeiros. Tempos mais tarde, depois que o rei Arlan III Durrandon, do Reino da Tempestade, tomou as terras fluviais pelas vias da guerra, diversos senhores da guerra menores se sublevaram, clamando serem os reis de direito das terras fluviais, e dentre estes encontrava-se Lucifer Justman, que clamava naturalmente ser um descendente da antiga linhagem de Benedict I, embora isso jamais tenha sido provado.